Bom, obrigada. Obrigada por essa introdução calorosa. É realmente um prazer estar aqui e poder falar sobre um tema tão importante e atual na nossa sociedade, que é a parte da desinformação gerada pela inteligência artificial. E além de desinformação, eu também resolvi trazer para cá a discussão da importância da regulamentação, do desenvolvimento e do uso dessa tecnologia. Eu sempre gosto de trazer uma história semi-fictícia para ilustrar e nos ajudar a raciocinar. Ela fica mais lúdica e acaba nos ajudando a concretizar o que eu quero fazer. Eu vou falar da história do João. João é um advogado, um jovem advogado que trabalha no centro e mora na Barra. Sexta-feira, ele estava voltando do trabalho, naquele engarrafamento típico de fim de dia, e aí a mãe dele liga: João, você não sabe o que eu acabei de ver no TikTok. Vi um vídeo da sua namorada com um sujeito que não era você. A voz era dela, sim. João chega em casa já de mau humor, sexta-feira, ele não precisava disso. Vai ver o tal vídeo e olha, não é que era a namorada dele mesmo? E a voz era dela. E juntos, com um sujeito dando uns amassos nela no clube que eles estiveram na semana passada. Ele fica arrasado. Vocês devem estar pensando assim, o que eu tenho com isso? Isso é um problema do João? Mas se eu te disser que essa cena poderia ser protagonizada por qualquer um de vocês? A imagem foi gerada por um programa chamado Gen 2, da empresa americana Runway. A voz foi também fabricada artificialmente por um programa canadense, de uma empresa canadense chamada Lyrebird, que só precisou de um clipe de 1 minuto da voz da namorada para poder reproduzi-la. Quem aqui não tem um vídeo de 1 minuto nas redes sociais? Isso tudo não se passou de uma brincadeira de mau gosto do amigo do João para mostrar os riscos da nova tecnologia, dessa inteligência artificial generativa. Só que nem pediu autorização da namorada dele. E isso, com certeza, vai ser difícil o João apagar da memória aquela cena que ele viu. E pior, até o João explicar para a mãe que perereca não é rã, a namorada já entrou na lista de cancelados da sogra. E ainda não tem tecnologia que consiga barrar uma antipatia de sogra. Mas esse exemplozinho é um exemplo que, na verdade, é um exemplo engraçadinho, mas que exemplifica os riscos que a gente está correndo. Já existem na rede vários exemplos de mentiras como essas que foram criadas e lançadas. Por exemplo, provavelmente vocês se lembram esse vídeo que saiu em 2019, em que o Boris Johnson e o Jeremy Corbyn, um endossa a candidatura do outro. Tudo fake. Ambos eram candidatos a primeiro-ministro no Reino Unido. Tudo mentira, gerado artificialmente. Ou como a colega falou no nosso debate anterior, o Papa vestido com uma grife de luxo. Brincadeira sem graça. E mais, agora no meio da guerra, o vídeo que saiu em que o presidente Zelensky pede aos ucranianos para baixarem as armas, porque eles tinham se rendido à Rússia. Esses são exemplos muito danosos à nossa sociedade. Fora os exemplos de calúnias que estão sendo espalhadas, criadas pela inteligência artificial generativa, gerando textos com calúnias de pessoas públicas. O que a gente está vendo são exemplos do que a tecnologia pode fazer, dos riscos que ela pode enganar os nossos sentidos. Vai ficar cada vez mais difícil discernir o que é verdade, o que é mentira,
Nós estamos sendo enganados e deixando ser enganados por essas novas tecnologias. E é isso que eu acho que a gente tem que prestar atenção. Toda essa evolução da inteligência artificial, como a gente está vendo hoje, ela é fruto de muito investimento, não surgiu do nada. Não é exatamente uma revolução, é uma evolução do que a tecnologia foi propiciada. Evolução no processamento dos computadores que puderam processar cada vez mais informação. E dos dados cada vez mais disponíveis que nós alimentamos e colocamos na web, que propiciaram o desenvolvimento e a evolução de tecnologias, principalmente os modelos de inteligência artificial inspirados na arquitetura do cérebro humano, as redes neurais, que agora, com toda essa capacidade computacional, puderam ter milhares, milhões e até bilhões de parâmetros que podem ser treinados com essa enormidade de massa de dados disponível e, com isso, perceber padrões ou nuances nos padrões dos dados e aprendendo com uma beleza incrível. Então, isso aqui eu trouxe um exemplo do que a inteligência artificial generativa é capaz de gerar. Eu pedi ao DALL-E, que é uma ferramenta de geração de imagens a partir de tudo que aprendeu dos grandes mestres, para gerar uma imagem de um cachorro dançando com o gato sob um céu estrelado. E eu pedi assim, olha, mas faz tipo Picasso ou tipo Van Gogh. Imagens bem interessantes. Mas a menina da vez é o ChatGPT, que eu tenho certeza que a maioria de vocês, se não todos, já experimentaram. Ela gera textos com uma elegância gramatical que impressiona. E eu estou brincando com eles. Então eu pedi assim, vou pegar um tema atual, quente na nossa sociedade, e vou ver o que ele me responde. Eu perguntei para ele qual a relação entre taxa de juros e inflação. Um tema meio esquisito, mas que vive nas capas de jornais. E ele me respondeu brilhantemente, mostrando a relação da alta taxa de juros e desaceleração da economia, mas também como um papel regulador da inflação. Chequei com os meus amigos economistas e eles falaram assim, poxa, essa resposta é de um bom aluno de economia. Então, para a gente ver o quanto que a gente fica maravilhado com isso. Mas eu gosto de lembrar que eu estou pegando aqui um exemplo de como funciona uma inteligência artificial generativa. Ela é fruto dessa aprendizagem de máquina que gerou um aprendizado sendo treinada com milhões de textos da internet que foram disponibilizados até o 2021. Então, ela tem uma certa barreira sobre a atualidade dos seus dados. Mas o que ele faz? Ele recebe um texto em linguagem natural, então a gente se sente poderoso, eu não tenho que aprender nada, não tenho que aprender nenhuma linguagem de acesso a banco de dados, eu falo como eu estou acostumado. O que ele faz? Ele quebra a minha mensagem, que pode ser uma pergunta ou simplesmente uma descrição de alguma coisa, ele quebra em palavras e joga essas palavras num espaço que ele chama espaço de significados, em que cada palavra ele possui um significado em relação à distância que tem das outras palavras. Distância e espaço, o que é isso? Então, espaço é igual a um espaço físico, né? Que a gente coloca assim, eu estou distante dele, minha distância para ele é bem menor do que a minha distância para a moça ali ao lado. Então, ele pega isso e ele aprende isso com aquele volume todo de dados que ele foi treinado e que apresentou em todos os textos como uma palavra aparece mais conjuntamente com a outra. E ele funciona que nem aquele auto-preenchimento dos nossos buscadores ou do e-mail que vai gerando a próxima palavra. Onde a próxima palavra ele joga de acordo com as que já vieram, que é o que é mais próximo.
Então, por exemplo, nesse exemplo aqui que foi gerado, provavelmente ele está falando sobre a taxa de juros, desacelerar, diminuir, aumentar, tem muito mais a ver do que falar sobre uma doença do coração. Claro que já tem assim, exemplos que dizem que depende. Se eu estiver falando de uma inflação de 500%, como é no caso da Argentina, ataques cardíacos pode ter mais a ver. E o fato dele não entender o que a gente diz, ele realmente não entender a semântica, ele entende apenas a sintaxe, a ordem das palavras, faz com que ele de vez em quando saia um bando de besteira. Então, nessa minha busca de treino com o ChatGPT, eu perguntei para ele, né, eu tenho um amigo que está terminando o mestrado em literatura, tentando analisar o estilo de escrita de um autor português, Mário Cláudio, no romance Gêmeos. Eu não entendia nada disso. Eu ia conversar com ele, pedir uma cola para o ChatGPT. Fala aí, me descreve rapidinho o que é esse tal romance. E ele descreveu como sendo a história de duas irmãs gêmeas naquele universo de Portugal, na época de Salazar. Eu perguntei de novo, tem certeza? Ele me deu outros irmãos, já falou que ao invés de ser a Margarida e a Maria, já era lá o João e o Carlos. Aí eu fui checar com o meu amigo, ele falou, nada disso. Esse seu programa, como a gente diz, alucinou. Isso, o romance é sobre Gêmeos, tem a ver com a constelação de Gêmeos. Então, isso aí tem a ver com a mitologia associada à constelação de Gêmeos. Mas ele falou com uma propriedade que me fez acreditar. Fora quando ele não diz errado, como foi, por exemplo, uma pergunta que acabou sendo uma pergunta clássica de testes do ChatGPT sobre se o Brasil já teve uma presidente mulher. Primeiro ele diz não. Aí depois ele se contradiz, vai falar da Dilma. E depois ele ainda cita a Rosiana como sendo uma candidata sem ela nunca ter sido. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que sai. Eu sou professora de inteligência artificial e acho que é meu dever ensinar aos alunos como usar o potencial dessas novas ferramentas. Eles têm que se apropriar dessas ferramentas para eles aumentarem a capacidade deles, serem mais produtivos e estarem na crista da onda para conseguirem melhores empregos e também conseguirem melhores resultados. Mas eu também tenho que alertá-los sobre como eles devem usar, o uso ético, a necessidade deles verificarem se a informação é verdadeira ou não, deles terem a tal da análise crítica sobre o que está sendo jogado. E aí eles podem utilizar como sendo um benefício. E vale ressaltar que às vezes a gente esquece, mas a ferramenta, quem já usou aqui não deve ter prestado atenção, ela coloca no seu termo de uso, seção 7, que ela não é responsável por nada que for colocado lá. O uso da informação gerada é do usuário. A gente nem presta atenção e sai jogando e usando direto. Voltando lá ao meu exemplo do João, da minha historinha, o João, o tal advogado, anda meio avoado, ele é um bom usuário do ChatGPT. Ele pergunta para fazer uma busca inicial, para ter um insight, mas ele sempre analisa, verifica depois de usar. Mas ele estava meio assim com a história da namorada, ele acabou pegando o texto do ChatGPT e colocando diretamente dentro de uma ação que ele estava jogando. O juiz percebeu e o repreendeu. Pior, ele perdeu o caso e o cliente, sabendo que ele é duro, entrou uma ação contra a OpenAI, que espertamente fui falar mal dela, né? Espertamente, se perder, vai entrar com uma ação contra o João, não tem jeito. Não quero dar uma ideia errada para vocês. Eu sou uma professora e pesquisadora ainda apaixonada pela IA. Trabalho há mais de 30 anos na área, desde o meu doutorado em Stanford.
até os dias de hoje. Mas eu acho também que é meu dever apontar os riscos que essas novas tecnologias elas apresentam e enfatizar a necessidade de regulação. A inteligência artificial ela deve ser usada para o bem da humanidade e não para criar o caos. Então, eu tive um tio Cici, que teve câncer nas cordas vocais e operou, se curou, mas perdeu a voz. Fazia uns sons estranhos, mas não era mais a voz dele. Imagina se nós tivéssemos a tecnologia da inteligência artificial generativa para recriar a voz do tio Cici. Isso certamente seria um bom uso da inteligência artificial. Ou o uso da inteligência artificial para diagnosticar precocemente câncer, que é o mal do século. Isso pode ser usado em locais distantes, democratizando o uso. É isso que a gente espera da inteligência artificial. Ela é uma ferramenta que deve ser usada para amplificar a capacidade humana, né? E não para destruí-la. Existem exemplos de várias ações que estão sendo colocadas contra mau uso dessas inteligências artificiais gerativas. Então, eu tenho, por exemplo, a OpenAI com uma ação sobre informação falsa, ou então pelo mau uso, propriedade intelectual, o uso de dados privados para treinar essas ferramentas. O que a gente precisa é garantir que haja uma regulação que proteja contra isso. Mas eu quero chamar a atenção do caso Gonçalves versus Google, que vai ser definido agora em julho, que, na verdade, tem a ver com a nossa lei das fake news. Esse aqui é um caso muito importante que pode ser um divisor de águas. Ele é um caso que ele é sobre uma jovem de 15 anos fazendo intercâmbio na França, ela morre num atentado terrorista. Os pais da jovem, os Gonzalez, entram com uma ação contra a empresa da plataforma digital, alegando que isso foi um efeito dessa caixa de eco que as plataformas acabam virando, botando cada vez mais nós dentro da nossa própria bolha. A empresa, a defesa da empresa alega que não, isso aqui as empresas não podem ser responsabilizadas. Existe uma lei que fala que as empresas não podem ser responsabilizadas pelo conteúdo que é colocado lá dentro. Já a defesa alega assim, peraí, não é o conteúdo que foi colocado lá. As empresas, essas plataformas digitais, elas usam sistemas de recomendação apuradíssimos que acabam colocando a pessoa na sua própria bolha para ganhar mais cliques. Elas deveriam ser responsabilizadas, sim. E eu acho que isso é algo que não deve ser sobre uma ação, mas ela deve estar refletida em leis. E aí, eu coloco aqui algumas leis que estão sendo discutidas, como é o caso do Parlamento Europeu, que está discutindo leis tanto que se refere sobre a propriedade intelectual dos dados sendo usados para o treinamento, mas também elas querem impedir o uso da reconhecimento de imagem facial das ruas por questões de discriminação. No Brasil também, eu estava esperando trazer hoje aquela notícia que falasse, enquanto estou aqui falando para vocês, a lei das fake news está sendo votada. Infelizmente foi adiada, mas já é um sinal que nós estamos preocupados com isso, tá? E o que eu quero aqui finalizar e dizer que a inteligência artificial é uma ferramenta poderosíssima e ela deveria estar sendo usada até para combater os malefícios que o mau uso da inteligência artificial pode criar e não para ficar passiva quanto a isso. Na verdade, a inteligência artificial deveria ter as mesmas regras da área médica, né? Que você tem
responsabilidades, você tem que fazer testes exaustivos e ser transparentes antes de lançar qualquer novo medicamento. Nós estamos sendo cobaias das novas tecnologias sem pensar sobre como é que isso pode afetar a nossa sociedade, a nossa democracia. Então, veja bem, voltando ao caso do João, teria sido completamente diferente se aquela cena tivesse uma marca d'água artificialmente gerado e tivesse tido a autorização da namorada dele. Certamente eles iriam olhar a cena e até achariam graça. Então, fazendo isso, a empresa estaria correta porque ela estaria sendo transparente e possibilitando a realidade se manter como tal. O João e a namorada teriam permanecido no seu namoro sólido. O único problema é que, certamente, os impactos ficariam ainda com a sogra, porque onde há fogo, onde há fumaça, há fogo, é o que ela diria. Bom, obrigada. Salva de palmas. Olha, Cristina, eu não sei onde é que está essa namorada do João, não. Eu sei que a minha não tem nenhuma imagem, não. Tá? Não traí ninguém, não, aqui, tá bom? Ninguém, por favor, faça uma imagem. Ninguém sai daqui inspirado. Você não tem nenhum amigo urso, não? Não, pelo amor de Deus. Que ninguém sai daqui inspirado e resolva fazer isso, não. Pelo amor de Deus, vamos respeitar a minha mãe também, tô brincando. Vamos abrir para algumas perguntinhas, só rapidinho. Dá tempo de fazer uma perguntinha. Alguém tem vontade de fazer alguma pergunta? Alguma pergunta? Estamos pensando. Aqui. Cristina, e a atual conjuntura, que é uma lei que regula... Vê se você me ouve agora. Está ouvindo? E sobre a lei de regulamentação das plataformas que está no debate hoje, no debate do noticiário hoje? A lei, ela foi muito cortada, né? Então, eu costumo ver a lei como sendo assim, olha, a gente fez um defensor, um leão que vai defender, que nem tem o leão do imposto de renda, a gente criou um leão que vai defender com essas regras, mas a gente engaiolou ele e ele não está podendo acertar ninguém. Por quê? Qual é o órgão que vai verificar se a lei foi realmente aplicada? Quem vai estar verificando? Quem vai estar aplicando as multas para essas plataformas? Mas é importante, eu quero falar isso, é que as grandes techs, elas estão reagindo e reagindo de uma maneira que eu considero desleal, pelo poder que elas têm de nos manipular, de manipular a nossa opinião. Então, se você pergunta alguma coisa sobre as fake news, num buscador da vida, as informações que vão vir são as informações que falam que essa lei é horrível, ela não deve ser aprovada e tal. Por quê? Porque elas estão tentando manipular a opinião pública. E isso eu acho terrível, terrível. Muito obrigado, Cristina, obrigado, pessoal. Muito obrigado pelos aplausos.